Olá, concurseiro, aqui é Álvaro Alves, o seu professor de língua portuguesa, e essa é uma aula especial para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. O edital está aberto, então faremos uma aula prática, uma aula só de questões exclusivas da sua banca, que é a banca CESP. Teremos um total de 50 questões, divididas em 10 blocos de 5 questões cada, onde em cada bloco eu trabalharei um grupo específico de conteúdos, entre aqueles que são os mais relevantes no seu edital, beleza? Para essa aula específica aqui, a número 1, nós faremos questões de interpretação e compreensão textual, certo? Só para te situar aqui, a interpretação e compreensão textual é uma parte bastante cobrada, o maior número de questões na prova normalmente costuma ser de interpretação, né? Porque aquelas de gramática, por mais que elas ocupem metade da prova, mais ou menos, cada questão envolve um assunto diferente da gramática, enquanto a de interpretação basicamente é uma coisa só. A questão é que não existem regras na interpretação textual ou compreensão textual, mas tem algumas coisas que você tem que ficar atento. Por exemplo, saber diferenciar a interpretação da compreensão textual. Independente do que a sua banca peça, você tem que compreender o que é que o enunciado da questão pediu a você. Mas, às vezes, a banca tenta pegar você com essa confusão de interpretação versus compreensão. Então, pedem algo que você consegue chegar a uma conclusão através da interpretação, mas naquele momento estava sendo pedido compreensão, ou o contrário. Então, cabe aqui uma rápida diferenciação para recapitular o assunto na sua mente. A compreensão textual, basicamente, é o entendimento do que está escrito no texto. A interpretação é uma conclusão que você faz a partir daquilo que está escrito no texto, mas que não está visivelmente lá. Se, por exemplo, eu falo que hoje eu estou aqui novamente para dar aula, você entende que se eu falei novamente, quer dizer que eu já vim aqui antes da aula, não é assim? Mas eu falei isso? Não, você conseguiu interpretar por meio daquilo que eu disse. A compreensão é aquilo que está escrito. A interpretação é aquilo que não está escrito, mas você consegue concluir. E aí, no caso da banca CESP, existem algumas palavras-chave que elas costumam usar quando se trata de interpretação. Não é uma regra absoluta que tem que ser essas palavras que eu vou falar, mas elas são as mais comuns. Inclusive, nas questões que eu coloquei, elas aparecem. Que é infere-se, depreende-se, palavras desse tipo. A banca usa quando quer que você interprete, porque inferir é o mesmo que deduzir. Depreender é a mesma coisa, certo? São conclusões que você chega a partir de um texto, mas que não estão visíveis lá. Enquanto que, quando as questões são puramente de compreensão, elas botam de acordo com o texto. No texto, é alguma coisa que tem que estar explícito lá, beleza? Então, sem demora, bora para o slide para você entender na prática. Aqui no slide eu já coloquei diretamente as questões. Vocês têm um material de apoio e eu sugiro que você já tenha lido esse material, já tenha lido o texto que aparece lá, certo? Eu não vou ler o texto com vocês, isso aí você consegue fazer sozinho. Então, se você não fez, pause imediatamente a aula, volte para o texto, para que você consiga entender sobre o que é que eu estou falando, beleza? A questão de número 1, fala aí, subentende-se das informações do texto que a aplicação prioritária de recursos em educação acarretaria simultânea queda na carga tributária. Isso está certo ou está errado? Bom, quando o autor da questão usa a expressão subentende-se, como tem aí, né? Ele está perguntando se a partir do texto você consegue concluir isso que o enunciado está dizendo, né? Porque subentende-se é o mesmo que conclui-se, né? Deduz-se, então a partir do texto. Isso que está sendo dito no enunciado pode ser concluído por você? Que é a aplicação prioritária de recursos em educação acarretaria simultânea queda da carga tributária? Se você já leu o texto, eu espero que tenha lido, vai observar que isso está errado, né? Por quê? Porque investimento em educação e carga tributária, segundo o texto, são ações independentes. Aumentar os investimentos em educação não determina a diminuição da carga tributária e vice-versa. O texto diz que o Brasil deveria priorizar os investimentos em educação no lugar da alta carga tributária da estrutura de impostos inadequada, e não que o investimento em educação causaria a queda da carga tributária. São ações independentes. Então, não dá para você concluir isso a partir do texto. Portanto, a questão de número 1 é uma questão errada, beleza? Questão de número 2. Infere-se do texto que o autor considera que o Brasil precisa reformular a estrutura de impostos, que é inadequada, e rever a carga tributária, que é alta. Veja, infere-se também é o mesmo que conclui-se, ou seja, novamente, interpretação de texto. E a partir do texto você consegue concluir o que está sendo dito aqui? Que o Brasil precisa reformular a estrutura de impostos, que é inadequada, e rever a carga tributária, que é alta? Sim, questão correta. Eu vou logo marcando aqui. E por que questão correta? Isso fica bastante claro em um trecho do texto que diz assim: no lugar de alta carga tributária e estrutura de impostos inadequada, o Brasil deve priorizar investimentos que expandam a produção e contribuam simultaneamente para o aumento de produtividade, como é o caso dos gastos com a educação. Então, se
ele sugere essa mudança aí. No lugar da alta carga tributária, ele está dizendo que a carga tributária está alta, né? E a estrutura de impostos inadequada, ele está dizendo também que a estrutura de impostos não é a melhor, é inadequada, como diz aí no enunciado da questão. Então, sim, você infere-se da leitura do texto e ele considera que o Brasil precisa reformular a estrutura de impostos e rever a carga tributária. Portanto, questão número 2, questão correta, certo? Eu estou lendo de forma resumida o texto porque você está com o material aí, né, para ir me acompanhando, certo? A questão número 3 diz assim: depreende-se da leitura do texto que o Brasil, em uma década, será membro do grupo dos países ricos. Dá para você deduzir isso a partir do texto? Depreende-se, vou só colocar de volta minha canetinha aqui. Depreende-se é o mesmo que infere-se, que conclui, certo? Então também é uma questão de interpretação. Como você está vendo aí, todas as questões desse texto 1 são de interpretação textual, certo? E a partir do texto você consegue depreender isso aí, inferir, deduzir, concluir que em uma década o Brasil será membro do grupo dos países ricos? Questão erradíssima. Eu vou marcar novamente aqui. Por que está errada? Porque o texto faz uma projeção afirmando que se, certa condição, o Brasil mantiver razoável ritmo de crescimento nesse período, chegará ao final da próxima década sem extrema pobreza. Assim, o emprego da conjunção condicional se aí no início mostra para a gente, né, que essa afirmação uma possibilidade, não uma certeza. Além do mais, a possibilidade é apenas de que o Brasil chegue ao final da próxima década sem extrema pobreza e não necessariamente isso tornaria o Brasil membro do grupo dos países ricos. Então houve um erro aí de extrapolação de ideias, inclusive, né? E bastante extrapolada essa ideia aí, porque uma coisa é ele ter a possibilidade de chegar ao final da próxima década sem extrema pobreza. Outra coisa é você dizer que ele vai se tornar, com isso, membro do grupo de países ricos. Exagerou bastante o enunciado dessa questão, portanto, questão errada. Tranquilo? Questão de número 4. Diz assim: segundo o texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho dispensam o mesmo tratamento aos direitos linguísticos. Nessa questão aí, ele já coloca segundo o texto, né? Segundo o texto, certo? É o mesmo que ele dizer assim: está no texto? O texto diz isso, ou seja, dessa vez é uma questão que trata da compreensão textual e não da interpretação. Então está explícito isso aqui no texto, já que ele falou segundo o texto. Está explícito que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e essa convenção aí, número 69, da Organização Internacional do Trabalho, dispensam o mesmo tratamento aos direitos linguísticos? Isso está explícito no texto ou não? Sim, questão correta. Porque ele diz lá que tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto essa convenção aí, 169, da Organização Internacional do Trabalho, protegem os direitos linguísticos, né? E essa proteção é dada a esses direitos por ambos, a Declaração e a Convenção, da mesma forma. E é a expressão que ele usa, imediatamente, ou seja, indiretamente, né? Se é dado da mesma forma, então eles têm sim o mesmo tratamento aos direitos linguísticos. Portanto, questão correta. Essa daqui foi tranquila, né? Porque estava explícito no texto isso aí. Próxima questão. Questão de número 5. Fala assim: de acordo com o texto, a decisão de se perguntar às testemunhas indígenas se elas se expressavam melhor em português foi mantida. Essa questão está certa ou está errada? Pelo que você leu do texto, com certeza você já observou que essa questão está errada, né? Por quê? Porque ele fala aí, o ponto-chave, na verdade, é o tipo de pergunta que foi feita no texto. E essa pergunta se difere do que o enunciado da questão afirma ter sido feita pelo texto. A pergunta que o texto traz é sobre em qual idioma elas, as testemunhas indígenas, se expressariam melhor. E não se elas se expressariam melhor em português, como afirma a questão. Veja que ele mudou aí, né, aquilo que foi dito pelo texto. O texto, novamente, traz uma pergunta que é sobre em qual idioma elas, as testemunhas indígenas, se expressariam melhor. Diferente do que o enunciado da questão fala, que elas se expressariam melhor em português. Ele fala que aqui a decisão foi de perguntar às testemunhas se elas se expressariam melhor em português, se isso foi mantido ou não. Não houve essa pergunta. Houve uma pergunta sobre em qual idioma se expressariam melhor e não se esse idioma seria ou não português. Beleza? Portanto, questão de número 5, nossa última questão desse bloco, questão errada. Beleza? Bom, atualmente temos aqui esse bloco sobre compreensão e interpretação textual e volto no próximo já com mais um bloco com um novo tópico da gramática. Beleza? Fico por aqui. Até já.